aumentar a libido? Quer saber? Fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo para aumentar a libido. Inclusive, esse é um tema que eu gosto muito, porque quando eu conheci o Tantra há 11 anos atrás, a minha questão era justamente essa. Eu não tinha libido, minha libido não estava nem baixa, ela simplesmente não existia. Se sexo não existisse, ó, seria coisa linda, maravilhosa. Eu não queria mais fazer sexo e eu tinha só 32 anos. Naquela época, eu ficava pensando, por que eu tô assim? Será que é a idade, né? Será que depois dos 30 a gente perde a libido? Será que a libido é uma questão de jovens? Porque eu tinha tanta libido com 18, 20 anos, 20 e poucos anos, né? Mas o fato é que não. Hoje, com 44 anos, minha libido continua indo muito bem, obrigada. E desde que eu conheci o Tantra, eu resgatei a minha libido e sigo aí com ela bem ativa, tá? E como que eu fiz para resgatar a libido? Como que você pode fazer para resgatar a libido? Então é o seguinte, para resgatar a libido, existem duas técnicas de Tantra. Porém, se houver uma questão específica, você vai precisar de uma coisa além das técnicas do Tantra. E eu vou te falar qual é. Bora lá! Primeira técnica de Tantra que geralmente resgata a libido é a técnica da massagem sensitive. A massagem sensitive é uma massagem sensorial que é feita com as pontinhas dos dedos no corpo todo. Então é um toque bem leve, bem sutil, lento pelo corpo todo. Esse toque sutil, ele vai arrepiando o corpo, despertando a bioeletricidade, que é a energia do corpo, e vai mobilizando todos os músculos e nervos do seu corpo, despertando a sua potência orgástica, a sua potência de prazer, de êxtase. Ela prepara o seu corpo para uma qualidade de prazer totalmente diferenciada, porque o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos, ele não é um fenômeno genital. Nós temos músculos e nervos no corpo todo. O que acontece é que no sexo tradicional, a experiência normalmente ela é genitalizada e pouco se explora do corpo. Então essa experiência sensorial no seu corpo todo, ela mobiliza todos os músculos e nervos do seu corpo para o êxtase, para a plenitude, para essa experiência orgástica de corpo todo. Nós chamamos no Tantra de hiperorgasmo, tá? E tem algumas pessoas que, inclusive, conseguem acessar orgasmo por meio da sensitive, sem nenhum toque no genital, somente explorando, mobilizando todo o potencial orgástico do corpo. A massagem sensitive, ela também produz ocitocina, que é o hormônio do afeto, é o hormônio que aumenta o desejo de se relacionar. Então, esse hormônio, ele é produzido, por exemplo, quando a gente dá um abraço demorado ali de uns 2 minutos, fica ali abraçadinho, seu corpo começa a produzir ocitocina. E quando o seu corpo ele é acariciado nesse toque sensorial, sutil, ele começa também uma grande produção de ocitocina, que é esse hormônio do afeto, que vai aumentar o desejo de se relacionar. Então, a maioria das pessoas, só com a técnica da sensitive, já vão resgatar aí a libido, o desejo por fazer sexo. Afinal, sexo é amor, sexo é vida, sexo é conexão, tá? Porém, algumas pessoas não vão. Essas pessoas que não vão, normalmente, são as pessoas que estão com uma experiência negativa pelo sexo, né? Então, às vezes, elas estavam ali com libido, vão para o sexo, ficam insatisfeitas. Às vezes, o parceiro tem alguma questão, alguma dificuldade na hora do sexo, seja uma ejaculação precoce, uma dificuldade de ereção, uma dificuldade de caprichar nas preliminares, de explorar o corpo dessa parceira. Então ela vai para o sexo e o sexo não tá bom, e daí ela fala, eu vou despertar esse desejo para quê? Se chegar lá, vou ficar frustrada, né? Então, a gente parte para a técnica combinada da sensitive com a massagem yoni, que é a massagem genital.
A massagem genital, ela faz a massagem em toda a região da vulva, dos grandes lábios, pequenos lábios e clitóris. E aí essa pessoa começa a acessar êxtase, plenitude, orgasmos intensos, expandidos para o corpo todo. E melhor ainda, se for o parceiro que estiver aprendendo aí para fazer nela, porque daí isso motiva ela a ir para a experiência sexual, porque sabe que o parceiro vai explorar o corpo, vai levar ela para o prazer, para o orgasmo antes mesmo da penetração, tá? Então, ou uma pessoa que não está num relacionamento, quando ela começa a acessar esse prazer, esse orgasmo, essa potência orgástica, né, no corpo, ela também se sente mais motivada a ter experiências sexuais. E daí você pode aprender essas técnicas no meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica. São videoaulas com todo o passo a passo da massagem tanto na mulher quanto no homem em genital de verdade. E você vai aprender, e se você tiver alguma dúvida, você pode falar diretamente comigo. Todos os meus alunos têm acesso ao meu WhatsApp e eles tiram todas as dúvidas diretamente comigo. Então eu vou deixar o link do curso online de Tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Então, na maioria dos casos, essas técnicas, elas vão resolver a questão da baixa libido, tá? Existe só uma situação onde essas técnicas não serão suficientes, e daí a gente precisa extrapolar um pouquinho o que o Tantra pode te ajudar. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com alguma questão no relacionamento ou na vida pessoal, isso pode interferir sim na libido. Por exemplo, uma vez a esposa de um aluno falou assim para mim: olha, fala para o seu aluno que não há tesão que resista a uma ofensa do parceiro. Então o parceiro viu meu curso, comprou para fazer massagem tântrica nela, para ela ter libido, só que durante o dia, nas discussões, ele acabava ofendendo ela. Daí não há técnica de tantra que resista, né? Então precisa ter aí um alinhamento do relacionamento, respeito, né? Restauração, para poder utilizar as técnicas como algo que complementa, tá? Assim como se a pessoa estiver passando por um momento difícil na vida, alguma questão na carreira, alguma questão financeira, e toda a energia dessa pessoa está sendo jogada para essa questão, o que acontece é que não vai sobrar energia para as experiências íntimas, né? O Tantra, ele contribui para essas pessoas, tanto para as que estão em questões emocionais no relacionamento, quanto para as que estão com questões emocionais diversas, tá? Porque ele tem um processo de contribuir na questão emocional, no âmbito do empoderamento. Todas as pessoas que vivenciam Tantra, elas têm uma grande transformação pessoal também. Eu mesma tinha depressão, já faziam 10 anos que eu tinha depressão, e 2 semanas vivenciando Tantra, eu saí da depressão para nunca mais, tá? Então, muitas vezes o Tantra, ele é essa ferramenta que vai te dar essa energia, vai te conectar com a sua potência, vai te trazer um empoderamento para você poder resolver essas questões ou lidar melhor com essas questões. E conforme você vai lidando melhor ou resolvendo, a sua libido também vai retornando. Nesse caso, tende a ser um processo mais lento. Por que tende a ser? Não necessariamente, tá? Eu lembro que quando eu iniciei no Tantra, eu estava num relacionamento que eu não tinha libido, eu estava 4 anos no relacionamento, e um dos motivos pelo qual eu não tinha libido era justamente porque meu parceiro era muito agressivo no sexo, e ele era compulsivo por sexo também, queria sexo toda hora, então o sexo começou a ter um outro significado. Com isso eu perdi a libido. Uma das coisas que aconteceu foi que com 2 semanas que eu estava, 3 semanas que eu estava no Tantra, eu terminei esse relacionamento. E então acabei resolvendo a questão do meu relacionamento. Eu lembro que eu também tinha uma questão na escola que eu trabalhava, eu era professora, e eu lembro que eu consegui também, num período ali de uns 4, 5 meses, uma transferência para um outro setor, onde ficou melhor para mim, tive uma melhor qualidade de vida nesse outro setor. Então, tecnicamente, existe um processo de transformação que vai acontecendo, uma questão de você se movimentar para se posicionar na sua vida num lugar que seja mais agradável, que esteja mais alinhado com seus propósitos, e nesse sentido o Tantra também contribui, tá? Nesse sentido de liberar você desses bloqueios emocionais, te empoderar para que você possa seguir alinhando a sua vida aos propósitos da sua alma,
tá? Então é isso, libido não é só desejo por sexo, é desejo de vida. Então, se você se interessa por esse tema, tem alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Gratidão e até mais!